Capítulo 8. No verão do ano seguinte, os saxões começaram a se agrupar perto do litoral e Arthur e seus homens passaram o ano todo reunindo um exército para a batalha que sabiam que viria. Arthur liderou seus homens em guerra e expulsou os saxões, mas a batalha e a vitória decisivas não se deram como ele esperava. Os saxões foram bastante afetados e levariam mais de um ano para se recuperar, mas Arthur não tinha homens e cavalos suficientes para derrotá-los de maneira definitiva como desejava. Nessa batalha, ele acabou se ferindo. A princípio, não parecia nada sério, mas o ferimento supurou e inflamou, e ele precisou passar boa parte do outono de cama. As primeiras lufadas de neve caíram sobre os muros de Caerleon antes que ele pudesse andar um pouco pelo pátio, apoiando-se em uma bengala, com o corpo marcado por cicatrizes que o acompanhariam até a cova. Só poderei voltar a montar um cavalo lá pela primavera. Ele observou sombriamente para Guinevere, que estava a seu lado, no muro do pátio, bem embrulhada em seu manto azul. Pode ser, disse Lancelot, mas talvez leve um pouco mais de tempo, meu senhor. Se o frio afetar a ferida antes que esteja totalmente curada. Entre, eu lhe peço. Veja a neve no manto de Guinevere. E em sua barba, Lance? Ou são os primeiros fios brancos? Perguntou Arthur brincando e Lancelot riu. Ambos, imagino. Nisso você tem uma vantagem sobre mim, meu rei. Sua barba é tão loura que os fios brancos não vão aparecer quando chegarem. Aqui, venha. Segure meu braço. Arthur o teria dispensado, mas Guinevere disse: Pegue o braço dele, Arthur. Você vai arruinar todo esse nosso bom trabalho para curá-lo se cair, e as pedras estão escorregadias com essa neve derretendo assim que chega ao chão. Agora tive uma amostra do que deve ser ficar velho, disse Arthur, apoiando-se no braço do amigo. Guinevere se aproximou e pegou outro braço e ele riu. Você vai me amar e me segurar assim quando minha barba estiver realmente grisalha e eu precisar de uma bengala como Merlin? Mesmo quando tiver 90 anos, meu senhor, disse Lancelot, rindo com ele. Posso visualizar bem Guinevere segurando por um braço e eu pelo outro, os três cambaleando em velhos passos até seu trono, pois todos nós teremos mais ou menos 90 anos. Abruptamente, Lancelot ficou sério e disse: Estou muito preocupado com o Taliesin, meu senhor. Ele fica cada vez mais fraco e seus olhos estão ruins. Ele não deveria voltar a Avalon e descansar em paz pelo resto de seus anos. Sem dúvida deveria, disse Arthur, mas ele diz que não vai me deixar sozinho com apenas os padres como conselheiros. Que melhores conselheiros poderia ter além dos padres, meu senhor? Exaltou-se Guinevere. Ela se ressentia da palavra pagã Avalon. Pensar que Arthur havia jurado proteger seus costumes pagãos a assustava. Chegaram ao salão, onde a lareira estava acesa, e Arthur fez um gesto de irritação quando Lancelot o ajudou a se sentar. Sim, coloque o velho perto do fogo e dê a ele seu mingau quente. Eu me espanto de que tenham permitido que eu usasse sapatos e meias em vez de um camisolão. Meu caro senhor, começou Guinevere, mas Lancelot pousou a mão no ombro dela.
Não se aflija, parente, todos os homens são assim, rabugentos quando estão doentes. Ele não sabe quanto é afortunado sendo cuidado por belas mulheres, recebendo comidas saborosas, roupas de cama limpas e esses mingaus quentes que despreza. Já caí ferido em um campo de batalha. Fui cuidado por um velho amargo, manco demais para lutar. Fiquei deitado em meu próprio excremento, pois não podia me virar e ninguém veio me ajudar. E não recebi nada além de cerveja amarga e pão duro para embeber nela. Pare de resmungar, Arthur, ou tentarei fazer com que seja cuidado de modo masculino, como convém a um verdadeiro soldado. Sim, é bem capaz de fazê-lo, disse Arthur com um sorriso afetuoso para o amigo. Você não tem muito medo de seu rei, príncipe Galahad? Ele pegou a concha de chifre das mãos da mulher e começou a comer a mistura de vinho quente com pão e mel dentro. Sim, está saboroso e me aquece. Tem temperos dentro, não tem? Os mesmos que me pediu para enviar de Londinion. Kai se aproximou deles e esperou que Arthur parasse de falar. Só então perguntou: Como vai o ferimento depois de 1 hora caminhando, meu senhor? Ainda dói muito? Não tanto quanto da última vez, e isso é tudo o que posso dizer, afirmou Arthur. Essa foi a primeira vez que soube o que é sentir medo de verdade. Medo de que pudesse morrer com o meu trabalho ainda por terminar. Deus não permitiria isso, disse Guinevere. Arthur acariciou a mão dela. Eu disse isso a mim mesmo, mas uma voz interior seguiu afirmando que esse era o grande pecado do orgulho, temer que eu ou qualquer outro não pudesse ser poupado da vontade de Deus. Pensei muito sobre essas coisas enquanto ficava deitado sem poder colocar o pé no chão. Não vejo muita coisa que tenha deixado por terminar, a não ser pela vitória final contra os saxões, meu senhor, disse Kai. Mas agora deve ir para a cama. Está exausto do passeio ao ar livre. Quando Arthur estava deitado, Kai tirou as roupas dele, examinou o grande ferimento que ainda purgava nos curativos e disse: Vou pedir às mulheres que coloquem ataduras quentes sobre isso de novo. A caminhada deve ter forçado o ferimento, mas é bom que ele não tenha se aberto enquanto caminhava. Quando as mulheres trouxeram as chaleiras fervendo e misturaram as compressas de ervas e água fervente, deitando sobre a ferida ataduras tão quentes que fizeram Arthur rugir, Kai disse: Eu sei que dói, mas mesmo assim você teve sorte, Arthur. Se aquela espada tivesse acertado um pouco mais para o lado, Guinevere teria ainda mais motivos para se lamentar. E você ficaria conhecido em todos os lugares como o rei capado, como naquela velha lenda. Você não conhece essa história? O rei é ferido na coxa, e enquanto seus poderes desaparecem, também a terra vai à míngua, até que chegue um jovem que a possa torná-la fértil novamente. Guinevere tremeu e Arthur disse impacientemente, contorcendo-se de dor sob o calor da compressa: Essa não é uma lenda para ser contada a um ferido. Imagino que tornará mais consciente de sua boa fortuna, de que sua terra não vai minguar nem ficar estéril, disse Kai. Pela Páscoa, ouso dizer, o útero da rainha poderá levar vida novamente se tiverem sorte. Que Deus permita, disse Arthur, mas Guinevere se retraiu e se virou para o outro lado. Uma vez mais ela havia concebido, e uma vez mais tudo havia corrido mal, tão rápido que mal soubera que estivera grávida.
Seria sempre assim com ela? Era estéril ou era castigo de Deus por não ter se esforçado para tornar o marido cristão melhor? Uma das mulheres tirou as bandagens para trocá-las, mas Arthur estendeu a mão para Gwyneth. Não, deixe que minha senhora faça isso. As mãos dela são mais delicadas. Ele disse e Gwyneth pegou o pano fumegante, tão quente que queimou seus dedos. Mas ela aceitou a dor como penitência. Era culpa dela, tudo culpa dela. Ele deveria mandá-la embora por ser estéril e tomar uma esposa que poderia lhe dar um filho. Ter se casado com ela fora um erro. Ela já tinha 18 anos à época do casamento e agora já passara de seus anos mais férteis. Talvez, se ao menos Morgana estivesse aqui, eu suplicaria a ela que me desse aquele feitiço que poderia me tornar fértil. Parece-me agora que precisamos das artes curativas de Morgana. Ela disse. A ferida de Arthur não está melhorando como deveria e ela é uma notável mestre das artes da cura, como a própria Senhora do Lago. Por que não enviamos uma mensagem a Avalon pedindo que uma delas venha? Kai franziu o senho para ela e disse: Não acho que seja necessário. A ferida de Arthur vai bem. Já vi coisa bem pior se curar completamente. Ainda assim, ficaria feliz em ver minha boa irmã, ou minha velha amiga e benfeitora, a Senhora do Lago. Mas, pelo que Morgana me disse, não creio que verei as duas juntas. Enviarei uma mensagem a Avalon pedindo que minha mãe venha se desejar, Arthur, disse Lancelot. Mas foi para Gwyneth que ele olhou e os olhos dele se encontraram por um momento. Nesses meses de convalescença de Arthur, parecia que Lancelot estava sempre ao lado de Gwyneth, tamanha fortaleza que ela não saberia o que fazer sem ele. Naqueles primeiros dias, quando ninguém acreditava que Arthur sobreviveria, Lancelot zelara com ela incansável, e o amor dele por Arthur fizera com que Gwyneth se envergonhasse de seus pensamentos. Ele é primo de Arthur e está tão próximo do trono quanto Gawain, filho da própria irmã de Ingrain. Se algo acontecer com Arthur, então ele será o rei de que precisamos. Nos velhos tempos, o rei não era mais que o marido da rainha. Devemos, então, pedir à senhora Viviane que venha? Perguntou Gwyneth. Apenas se você desejar ver a senhora. Acho que agora tudo de que preciso é um pouco mais de paciência, como me aconselhou o bispo da última vez em que conversamos. Realmente Deus foi bondoso comigo, por eu não ter ficado incapacitado depois do ataque dos saxões, e se ele seguir me abençoando, cavalgarei quando eles voltarem. Gawain está reunindo os homens do norte para Lot e Pelennor, não está? Sim, disse Lancelot. Ele disse a Pelennor que o dragão dele terá de esperar até darmos um jeito no inimigo principal. Ele trará todos os seus homens e virá quando for chamado. E Lot também virá, embora esteja velho. Ele não vai perder nenhuma chance de que o trono acabe nas mãos de um de seus filhos. E acabará mesmo sendo dos filhos dele se eu não der um filho a Arthur, pensou Gwyneth. Parecia que cada palavra dita sobre aquele assunto era uma flecha,
um insulto direcionado ao seu coração por falhar na principal obrigação de uma rainha. Arthur gostava dela, poderiam ter sido felizes se ela pudesse se sentir livre da culpa de sua falta de filhos por ao menos um segundo. Quase chegou a pensar por um momento que o ferimento era oportuno, pois assim ele não pensaria em se deitar com mulher nenhuma e ela não seria criticada. Podia cuidar dele, paparicá-lo e tê-lo para si, como raramente acontecia com a esposa de um homem que não pertencia verdadeiramente a ela, mas sim a um reino. Podia amá-lo e tirar um pouco a culpa de sua mente. Quando ele a tocasse, podia pensar no amor deles e não só em seu medo e em sua esperança desiludida. Dessa vez, ele por fim me engravidará? E se engravidar, tudo vai correr bem comigo ou abortarei a preciosa esperança do reino? Ela havia cuidado dele dia e noite, como uma mãe faz com um filhote doente, e quando ele começou a ficar mais forte, sentara-se ao lado dele, conversando e cantando, embora não tivesse a voz doce de Morgana. Ela mesma foi à cozinha e preparou pratos que despertassem o apetite de um homem doente, para que engordasse após ter definhado com a terrível doença no começo do verão. Mas de que adianta todo o meu zelo se não sou capaz de lhe dar um herdeiro? Gostaria que o bardo Kevin estivesse aqui, ou mesmo Morgana, disse Arthur. Seria bom ouvir um pouco de música. Não temos mais bons menestréis na corte agora. Kevin voltou para Avalon, afirmou Lancelot. O Merlin me disse que ele tomaria parte em trabalhos sacerdotais por lá, tão secretos que não poderia me dizer mais que isso. Surpreende-me que os padres permitam que esses mistérios druidas continuem existindo em uma terra cristã. Arthur deu de ombros. Não dou ordem à consciência de nenhum homem, seja rei ou não. Gwyneth disse severamente. Deus será adorado como ele deseja, Arthur, e não como os homens decidem, e por isso é que nos enviou Cristo. Mas ele não o enviou a esta terra, disse Arthur. E quando São José veio a Glastonbury e fincou seu cajado no solo e ele floriu, foram os druidas que o acolheram, e ele não se recusou a tomar parte em seus cultos. O bispo Patrício diz que isso é uma lenda maligna e herética, insistiu Gwyneth, e que os padres que cultuam com os druidas deveriam deixar o sacerdócio e ser expulsos, como ele expulsou os próprios druidas. Ele não fará isso durante a minha vida, disse Arthur com firmeza. Eu jurei proteger Avalon. Ele sorriu e estendeu a mão para onde a grande espada Excalibur pendia em sua bainha de veludo vermelho. E você tem motivos para ser grata a essa mágica, Gwyneth. Se eu não tivesse esta bainha comigo, nada teria me salvado. Mesmo assim, cheguei perto de sangrar até morrer e apenas a mágica dela estancou o sangramento. Eu não seria pior que o ingrato se traísse a boa vontade deles? Você crê nisso? Perguntou Gwyneth. Coloca a mágica e feitiçaria acima da vontade de Deus? Pois sim, querida, disse Arthur, tocando o cabelo louro dela. Você acredita que o homem pode fazer algo além da vontade de Deus? Se esta bainha de fato me impediu de sangrar até a morte, então não poderia ser vontade de Deus que eu morresse. Tenho a impressão de que minha fé é mais próxima de Deus do que a sua. Se você teme que algum mago pode ser capaz de desfazer a vontade dele,
Todos estamos nas mãos de Deus. Guinevere olhou rapidamente para Lancelot. Havia um sorriso no rosto dele, e por um momento parecia que o capitão zombava do rei e da rainha. Mas logo o sorriso desapareceu, e ela pensou que não deveria ter sido nada além de uma pequena sombra. Bem, se deseja música, Arthur, acredito que Talisien virá tocar para você. Embora ele esteja envelhecendo e sua voz não seja boa para cantar, suas mãos ainda têm grande habilidade com a harpa. Mande chamá-lo, então. Arthur disse e riu. Dizem nas escrituras que o velho rei Saul chamava seu jovem arpista para tocar e acalmar sua mente, mas cá estou eu, um jovem rei que precisa que seu velho arpista toque e alegre sua alma. Lancelot foi buscar o Merlin, e depois que ele chegou com sua harpa, sentaram-se durante um longo tempo ouvindo música. Guinevere se lembrou de Morgana tocando e cantando naquele mesmo lugar. Gostaria que ela estivesse aqui para me dar um feitiço, mas não antes que meu senhor esteja totalmente recuperado. Então, olhando através do fogo para Lancelot, ela se sentiu afundar no próprio corpo. Ele estava sentado em um banco inclinado para trás, ouvindo a música, as mãos atrás da cabeça e as longas pernas estendidas em direção ao fogo. Os outros homens se aglomeravam perto para ouvir a harpa. Elaine, a filha de Pellinor, havia sido ousada a ponto de se sentar no banco ao lado de Lancelot, mas ele não prestava atenção nela. Lancelot faria bem em se casar. Devo me apressar e escrever ao rei Pellinor pedindo que dê a mão de Elaine a Lancelot. É minha prima e se parece comigo e já está em idade de se casar. Mas Guinevere sabia que não o faria. Por fim, disse a si mesma que haveria tempo suficiente para pensar nisso quando Lancelot dissesse a eles que desejava se casar. Se Arthur não se recuperar... Ah, não, jamais pensarei nisso. Ela fez o sinal da cruz em segredo, mas o pensamento já tinha cometido. Fazia tempo que não se deitava com Arthur e era provável que ela não pudesse dar um filho a ele de qualquer jeito. Ela se pegou imaginando como seria deitar-se com Lancelot. Poderia ele lhe dar o filho que desejava? E se ela o tomasse como amante? Sabia que havia mulheres que faziam tais coisas. Morgause não guardava segredo sobre isso. Agora que havia passado da idade de ter filho, suas libertinagens eram tão escandalosas quanto a devassidão de Lot. Ela sentiu o rosto corando e esperou que ninguém tivesse percebido enquanto observava as mãos de Lancelot pousadas imóveis em seu colo e se perguntava como seriam suas carícias. Não, ela não podia ousar pensar nisso. Quando as mulheres arrumam amantes, precisam tomar cuidado para não engravidar, para não terem filho que poderia desgraçá-las ou envergonhar seus maridos. Mas, se eu realmente for estéril, não haverá problemas. Essa seria minha boa sorte. Em nome de Deus, como ela, uma mulher casta e cristã, podia ter pensamentos tão malignos? Já havia pensado nisso outra vez e, quando se confessou, o padre dissera apenas que era normal que seus pensamentos se voltassem para tais coisas com o marido doente há tanto tempo,
não deveria sentir-se culpada, mas rezar muito, cuidar de seu marido e pensar apenas que era ainda mais difícil para ele. E Guinevere achou que o conselho era bom, sensível e amável, mas sentiu que o padre não havia entendido tudo. Ela era uma pecadora e seus pensamentos malignos e imundos, pois se tivesse entendido, certamente a teria criticado severamente e lhe dado uma penitência pesada, e assim ela teria se sentido melhor e mais livre. Lancelot jamais a censuraria por ser estéril. Ela percebeu que alguém havia dito seu nome e levantou a cabeça em confusão, como se seus pensamentos estivessem abertos para todos. Não! Chega de música, meu senhor Merlin, disse Arthur. Veja, escurece e minha senhora está quase dormindo em seu assento. Ela está exausta de tanto cuidar de mim, de certo. Cai, peço aos homens para servirem o jantar. Eu irei para a cama e comerei um pouco de carne lá. Guinevere se levantou, foi até Elaine e pediu que a garota que tomasse seu lugar no salão, pois ela acompanharia seu senhor. Cai foi instruir os serviçais e Lancelot ficou para ajudar Arthur enquanto ele mancava com a ajuda de sua bengala até seus aposentos. Lancelot ajudou a colocar Arthur na cama com o mesmo cuidado de uma enfermeira. Se ele precisar de qualquer coisa durante a noite, peça que me chamem. Você sabe onde eu durmo. Ele disse baixo para Guinevere. Posso levantá-lo com mais facilidade do que qualquer um. Ah, não. Acho que agora não será necessário, mas agradeço. Ele era muito alto ao lado dela. Pousou a mão suavemente em seu rosto e disse: Se quiser dormir com suas damas, eu fico e cuido dele. Você parece precisar de uma longa noite de sono sem interrupções. É como a mãe amamentando que não consegue descansar até que o bebê durma a noite toda sem acordar. Posso cuidar de Arthur, não há necessidade de você ficar ao lado dele agora. Posso ficar com ele aqui no quarto. Você é muito bom comigo, mas prefiro ficar perto dele. Mas, por favor, me avise se ele precisar de mim. Não tente levantá-lo sozinha. Prometa-me, Guinevere. Como seu nome soava doce nos lábios dele, mais doce do que quando ele dizia minha rainha ou minha senhora. Prometo, meu amigo. Ele se curvou e apenas roçou um beijo na testa dela. Você parece tão exausta. Vá para a cama e durma bem. A mão dele permaneceu por um momento no rosto dela e, quando a tirou, Guinevere sentiu que sua bochecha ficaria fria e dolorida longe do toque dele. Ela então se deitou ao lado de Arthur. Por um tempo, pensou que ele dormia, mas por fim ele disse na escuridão: Ele vem sendo um bom amigo para nós, não é mesmo, minha esposa? Nem um irmão seria mais bondoso. Cai e eu fomos criados como irmãos e eu o amo. Mas é verdade o que dizem sobre a força do sangue. O parentesco verdadeiro traz uma proximidade que não havia imaginado até conhecer alguém do meu próprio sangue. Arthur se virou na cama, incomodado, suspirando. Guinevere, há algo que quero
lhe dizer. Ela ficou amedrontada, o coração disparado. Será que ele havia visto que Lancelot havia beijado na testa e acusá-la de infidelidade? Prometa-me que não vai chorar de novo. Não consigo suportar quando isso acontece, disse ele. Juro que não tenho intenção de censurá-la, mas estamos casados há muitos anos e nesse tempo você teve esperança de estar grávida apenas 2 vezes. Não, eu lhe imploro, não chore, deixe-me falar. Pode ser que não seja culpa sua, mas minha. Eu tive outras mulheres, como fazem todos os homens, mas, embora eu jamais tenha escondido minha identidade, em todos esses anos nenhuma mulher e nenhum de seus parentes veio até mim para dizer que tive um filho bastardo. É possível que eu seja o problema. Talvez a minha semente não tenha vida, e por isso, quando você engravida, a criança nem sequer consegue vingar. Ela abaixou a cabeça, deixando uma mecha de cabelo esconder o rosto. Ele havia acusado a si mesmo também. Minha Guinevere, ouça-me. É preciso haver um herdeiro para este reino. Se algum dia você der uma criança ao trono, tenho certeza de que jamais lhe farei perguntas. No que me concerne, qualquer criança que você tenha será considerada minha e criada como meu herdeiro. Ela pensou que o calor em seu rosto a faria explodir. Arthur pensava que ela era capaz de traí-lo? Nunca! Eu jamais poderia fazer isso, meu senhor e rei! Você conhece os costumes de Avalon. Não, minha esposa, não me interrompa. Deixe-me falar. De acordo com os costumes de Avalon, quando um homem e uma mulher se unem para isso, a criança é considerada filho do Deus. Guinevere, eu gostaria muito que Deus nos enviasse um filho. Não importa quem Deus queira como pai. Você entende o que eu digo? E se aquele que cumprir a vontade do céu fosse meu amigo mais querido e meu parente mais próximo, eu o abençoaria. E abençoaria também o filho que nascesse. Não chore. Não direi mais nada. Ele falou, estendendo os braços para ela, deixando que se recostasse em seu ombro. Não mereço que me ame tanto, minha esposa. Depois de um tempo, ele dormiu, mas Guinevere ficou acordada, as lágrimas correndo pelo rosto. Ah, não. Ela pensou. Meu amor, meu querido senhor, sou eu que não mereço o seu amor e agora você praticamente me deu permissão para traí-lo. De repente, pela primeira vez na vida, teve inveja de Arthur e Lancelot,
Eram homens, viviam em atividade, deviam sair pelo mundo e arriscar a vida ou coisa pior em batalha. Mas ao menos estavam livres dessas decisões aterrorizantes. O que ela fizesse, sempre que tomasse qualquer decisão, por menor que fosse, qualquer coisa mais importante do que cabrito ou carne seca para o jantar, teria então aquele enorme peso em sua alma, o peso de que da sua decisão pudesse depender o destino dos reinos. Agora era sua própria escolha e não apenas o desejo de Deus que ela desse um herdeiro ao reino que podia ter o sangue de Arthur Pendragon. Ou não. Como ela, uma mulher, poderia tomar tal decisão? Guinevere puxou a coberta de pele sobre a cabeça e se enrodilhou. Naquela noite mesmo, ela havia se sentado e observado Lancelot ouvindo o arpista, e o pensamento havia entrado em sua mente. Ela o amava havia muito tempo, mas agora começou a perceber que o desejava. Em seu coração e em seus pensamentos, não era melhor que Morgause, que bancava a prostituta quando queria, com os cavaleiros de seu marido e até mesmo, de acordo com as histórias maledicentes que eram cochichadas, belos pajens e serviçais. Arthur era tão bom. Terminara por gostar muito dele. Havia encontrado segurança ali em Caerleon. Seria insuportável se o povo em torno do castelo e no interior começassem a cochichar maledicências sobre ela como faziam com Morgause. Guinevere desejava ser boa, manter a alma limpa e a virtude intacta, mas também era importante para ela que o povo notasse sua virtude e pensasse que era uma rainha boa e imaculada. Ela não sabia nada de ruim, por exemplo, sobre Morgana, que havia vivido ao lado dela por 3 anos, e ao que tudo indicava, era tão virtuosa quanto ela. Ainda assim, havia rumores de que Morgana era uma bruxa por ter vivido em Avalon e por ter alguma instrução e conhecimento sobre ervas que curavam e sobre avisos. Além disso, o povo da corte do interior cochichava que Morgana estava em conluio com o povo das fadas ou o demônio. E até ela mesma, conhecendo Morgana como conhecia, às vezes se perguntava como o que tanta gente dizia poderia ser totalmente mentira. E no dia seguinte, ela deveria encarar Lancelot e fazer seus trabalhos ao lado de Arthur, sabendo que ele havia praticamente lhe dado permissão. Como poderia olhar nos olhos de Lancelot novo? Ele tinha o sangue de Avalon, era filho da Senhora do Lago. Podia ser que ele também soubesse ler pensamentos. Talvez ele pudesse olhar em seus olhos e saber o que ela estava pensando. E então, uma raiva tão violenta que a assustou passou por seu corpo trêmulo como uma onda. Guinevere, deitada ali, raivosa e com medo, pensou que jamais se atreveria a sair do castelo novamente, com medo do que pudesse fazer. Todas as mulheres da corte desejavam Lancelot, até mesmo a própria Morgana. Ela havia visto a cunhada olhando para ele e, por esse motivo, muito tempo antes, quando Arthur disse que eles deveriam se casar, Guinevere ficara aflita, apesar de estar certa de que Lancelot achava Morgana ousada demais.
Ela achava também que eles pudessem ter se desentendido, pois nos últimos dias antes de Morgana ir embora para Avalon, havia percebido que eles se falavam menos que o normal e não se olhavam. Sentia falta de Morgana, era verdade, mas no fim das contas estava feliz por ela não estar na corte e não pretendia enviar mensagens a Tintagel para ter notícias dela se estivesse lá. Imaginava-se repetindo a Morgana o que o Arthur havia acabado de dizer. Morreria de vergonha e ainda assim suspeitava que Morgana riria dela. A cunhada, com certeza, diria que era uma escolha dela tomar ou não Lancelot como amante, ou talvez dissesse que a decisão era mesmo de Lancelot. E então sentiu como se uma chama quente passasse por ela, como o fogo do inferno, ao imaginar que Lancelot pudesse recusá-la. Diante disso, sim, certamente morreria de vergonha. Não sabia como suportaria olhar de novo para Lancelot ou para Arthur, ou mesmo para qualquer uma de suas damas que não tivesse passado por uma tentação dessa. Teria vergonha de falar disso até aos padres, pois eles saberiam que Arthur era menos cristão do que deveria. Como poderia suportar sair novamente do castelo ou deixar o espaço seguro e protegido daquele quarto e daquela cama? Ali, nada de errado poderia acontecer a ela ou prejudicá-la. Sentia-se um pouco doente. No dia seguinte, diria isso às damas e elas pensariam, como pensaria Lancelot, que ela estava exausta de cuidar de Arthur dia e noite. Continuaria a ser, como sempre fora, uma rainha boa e virtuosa e uma cristã. Jamais poderia nem mesmo pensar em ser outra coisa. Arthur estava angustiado com seu ferimento e sua longa inatividade, e isso era tudo. Quando estivesse bem e são, jamais poderia pensar uma coisa daquela e, sem dúvida, ficaria grato por ela não ter escutado sua insensatez e por ter livrado a ambos de um pecado tão terrível. Mas, quando estava prestes a cair em um sono exausto, lembrou-se de algo que uma de suas damas dissera havia muito tempo, dias antes de Morgana deixar a corte. Dissera que Morgana deveria dar a ela um feitiço. Bem, realmente devia. Se Morgana tivesse lançado sobre ela um feitiço, para que não tivesse escolha a não ser amar Lancelot, então ficaria livre daquela terrível decisão. Quando Morgana voltar, ela pensou, falarei sobre isso com ela. Mas Morgana deixara a corte havia quase 2 anos e poderia jamais retornar. Flundi eni orbiri galan wirjalsi nivifnim an eindrechi valchadi nitrochi Rairo blaen ranum mewnagwy bodau